Muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band, todo sábado pela manhã, convidados muito especiais passando pelo Band Entrevista, nossa programação local da Band RS, que começa às 9 da manhã com o Alejandro Mala Entre Amigos, depois vem o César Berzolim com o Band Motores, a minha parceira de manhã Bandeirantes, Regina Lima, às 10h30 com o nosso Band Mulher e às 11h30, fechando a programação local da Band, o Band Entrevista. Quero aqui também te convidar para me acompanhar na Rádio Bandeirantes, como citei agora, Manhã Bandeirantes, das 10h30 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, comigo e Regina Lima. À noite, os 60 minutos, estamos lá às 8 horas, com grandes debates e também com programas especiais, com convidados, sempre tratando das coisas aqui da nossa capital, do nosso estado e do nosso país. Também quero te convidar para entrar no YouTube Band RS. Lá tem toda a playlist e os nossos quase 100 convidados que já passaram aqui pelo Band Entrevista na tela da Band. Tem toda a playlist com todos os nossos convidados e também com toda a programação da Rádio Bandeirantes, da Band News FM e também aqui da Band RS. Meu convidado de hoje é um querido amigo, já conversei inúmeras vezes com ele e é um dos grandes talentos do nosso estado do Rio Grande do Sul que despontaram além Mabituba. Um grande ator, um grande artista, dá para se dizer também, vou arriscar que um grande empresário, porque ele também faz com que nós tenhamos um dos grandes festivais de teatro aqui na nossa capital, que é o Porto Verão Alegre. Estou falando de Zé Vítor Castiel. Zé, que honra te receber aqui, meu irmão. Bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Conseguimos nos te receber aqui, Conseguimos nos encontrar, né? Verdade. Até peço desculpas pelas outras vezes, andei enfrentando alguns problemas, mas agora, tranquilamente, já estou com tempo para a gente conversar. Que coisa boa, te ver bom bem. estar aqui na minha casa, que é a Band, né? Verdade. Há tantos anos. Verdade. Desde a época de difusora. Desde difusora, Zé. Eu até lembrava, um pouco antes de entrar no ar aqui com o Zé Vítor, que eu tenho uma foto lá dos anos de 2010, a minha primeira passagem aqui pelo Grupo Bandeirantes, um programa chamado Band Pop Show, que eu apresentava ao lado do querido João Garcia. Beijo, João, querido amigo. E a gente estava junto lá conversando numa tarde de sábado, falando sobre as coisas da arte aqui do Rio Grande do Sul. Legal. E Zé, você talvez tenha sido um dos grandes artistas que saiu do Rio Grande do Sul e que conseguiu esse destaque nacional e perene. Ele segue, as pessoas seguem lembrando do Zé Vítor Castiel. Gostaria que você falasse um pouquinho, Zé, justamente como é que foi essa chegada ao centro da cultura, do cinema, dá para se dizer, da dramaturgia em São Paulo, e aí brilhando em nível nacional, e abrindo essa porta para outros gaúchos que hoje também despontam nesse aspecto. Na verdade, foi uma decorrência meio que natural, assim. Eu tinha planejado alguma coisa desse tipo, né? O que aconteceu foi que eu não via por que eu deveria ir embora da minha cidade, da minha terra, para poder fazer uma carreira em nível nacional. E eu comecei, sim, levado pela mão do pessoal da Casa de Cinema de Porto Alegre, o Jorge Furtado, a Ana Azevedo, o Giba Assis Brasil, a Nora Goulart, o Gerbaz, enfim, uma turma, a Lully, uma turma muito legal, que me levaram para... Começamos a fazer trabalhos para o núcleo do Guel Arraes, que era um núcleo de humor que tinha na TV Globo. Isso na década final da década de 80, início de 90, e eu comecei a fazer pequenas participações naqueles programas que iam ao ar em nível nacional, mas aqui gravando em Porto Alegre. E até que chegou então o convite para que eu fizesse uma participação muito bacana, um personagem muito legal em Incidente em Antares, que foi uma minissérie que fez muito sucesso, em cima da obra do Érico Veríssimo, dirigida pelo Paulo José e com um elenco estelar. Ali eu contracenei com Jean Francisco Arnielli, Marília Pera, Cláudio Castro, só lenda. E naquela oportunidade eu fazia um papel importante, de genro do personagem principal da série, que era Quitéria Campo Largo, que vinha a ser a Dona Fernanda Montenegro. Então eu estreiei na teledramaturgia da Globo, fazendo um personagem que contracenava logo com a Dona Fernanda. É uma seleção brasileira que você foi convocado para trabalhar. Exatamente. Não, Carlos Eduardo Dolabella, eu me esqueci de um monte de gente, né? O Diogo Vilela, enfim, era realmente muita gente. E eu fiquei menino ainda, fiquei no meio daquele pessoal, mas me saí bem, mas optei em voltar para Porto Alegre e aqui... Não é que eu optei, eu tinha um contrato para fazer a série, quer dizer, mas eu não fiquei me empenhando em permanecer no Rio de Janeiro,
Porque eu já era pai, né? Durante a série, a Incidente Antares, nasceu o Joãozinho, meu segundo filho, então eu posso dizer que a série faz 30 anos, né? Incidente Antares. Eu voltei a Porto Alegre e comecei a lidar com coisas daqui, fazer minhas coisas por aqui e tal. Isso era 1989 para 90. Não, desculpe, 93 para 94. E aí comecei a fazer as coisas aqui, teatro, comecei a fazer um espetáculo de muito sucesso, dirigido pelo Dilmar Messias, chamado O Marido do Dr. Pompeu. Ah, me lembro. Que acabou me dando o único prêmio que eu tenho na vida, que é um Açorianos de melhor ator. Que legal. Daquele ano. E aí fiquei fazendo o Marido do Dr. Pompeu naquele tempo todo e tal. Nessa virada de 99 para 2000, a minha vida virou completamente. Porque de 99 para 2000, eu e o Rogério Beretta, sentados na lancheria do parque, criamos o Porto Verão Alegre, que é esse festival que existe em Porto Alegre, que as pessoas pensam que é da prefeitura, não é. Ele é totalmente privado, foi criado pelo Beretta e por mim. Por que nós criamos? Por acaso nós criamos, porque precisávamos trabalhar no verão. E o verão, em Porto Alegre, as pessoas pensam hoje que, os jovens pensam hoje que o leite dá na caixinha do super. E Porto Alegre no verão não acontecia nada. O Porto Verão Alegre foi criado da seguinte maneira. Nós, na lancheria do parque, precisamos trabalhar no verão e sabendo que o nosso... O que ia acontecer, a gente já sabia. Um de nós ia ter que vender sanduíche natural na Praia do Rosa para ganhar dinheiro no verão. Todo mundo para lá. Mas tirando a brincadeira, eu ouvi em casa uma notícia do noticiário de rádio que dizia o seguinte, que 200 mil pessoas iam sair de Porto Alegre no feriadão de 2 de novembro, feriadão de finados. Eu fiquei muito, para usar um termo gaúcho, atucanado com aquilo. Não, mas parei, Porto Alegre tem 1.500.000 habitantes. O que vão fazer as 200 mil pessoas vão sair, tem 1.300.000 que ficam aqui, onde é que elas estão? E aí que eu e o Beretta chegamos à conclusão que a gente deveria colocar em cartaz o espetáculo que ele estava, chama-se Vida Muda, e o que eu estava, o Marido do Dr. Pompeu, e faríamos uma divulgação conjunta que, nesse meio tempo, se juntou a nós outros grupos quiseram também. Então nós criamos um factoide, na verdade. E demos o nome de Porto Verão Alegre. E passamos a vender ingressos na lancheria do parque e numa banquinha no Praia de Bela Shopping, que nos cedeu, e a gente mesmo atendia. Os próprios artistas atendiam. Bom, o resultado foi que em 6 semanas, 12 mil pessoas foram ao teatro. Que maravilha, hein? Uma primeira edição. Então ali nós já nos demos conta de que a coisa ia. E nesse mesmo verão de 99 para 2000, que eu recebo a ligação do Manuel Carlos, que tinha assistido um filme que eu fiz com o Jorge Furtado, chamado Felicidade É, que era uma cena muito engraçada, que eu contracenava 2 caminhoneiros, eu e Zé Adão Barbosa, contracenávamos durante 5 minutos e as nossas falas eram só palavrões. O tempo inteiro, um dizendo palavrão pro outro. E o Maneco viu isso, o Manuel Carlos viu isso, e disse, eu quero esse cara para fazer o Viriato, que é o cara que tinha impotência sexual, na novela das 8. Foi o personagem que te levou, enfim, a ficar conhecido no Brasil inteiro. E ele é lembrado até hoje, a gente falava antes de começar o programa. Exatamente. E naquela época ele me ligou cheio de dedo. Né? Poxa vida, eu tenho um personagem que ninguém quer fazer. Eu digo, não, eu quero. Sim, na época não, mas ele tem potência. Sobre isso, não, mas eu quero fazer. Eu era recém-casado, eu não era recém-casado, mas eu estava casado já. Já tinha uma filha de 4 anos, um filhinho nascido ali em 94, estava com 6, 7, 5 aninhos, estava na hora de alçar esse voo. Por quê? Porque até então os convites que eu recebia para fazer a novela eu não aceitava porque eu não queria ir embora daqui. Esse convite me veio acompanhado da possibilidade de eu morar em hotel, de ter tantas quantas passagens eu quisesse para ir e voltar, e alimentação, transporte no local, tudo. Então eu vi a possibilidade então de poder trabalhar no Rio de Janeiro, mas mantendo o meu laço em Porto Alegre, que é uma coisa que eu sempre quis e nunca abri mão disso. E foi assim que foi. E aí começou a novela e aí dali em diante eu comecei a fazer muitos trabalhos da TV Globo. Já vinha fazendo cinema há mais tempo, mas aí já fiz aquele filme O Quatrilho, que acabou concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Exato, maravilhoso, né? Quatrilho. Então eu já comecei com isso, né, de estar perto da cerimônia do Oscar. Eu me lembro que aquele ano a Globo fez a transmissão do Oscar e eu fui o convidado para transmitir o Oscar, porque eu participava como ator de uma produção, né, que tu imagina que muitos anos depois agora
graças ao talentíssimo, né? Walter Salles, né? A gente consegue esse Oscar. E assim foi, né? E o Porto Verão andava por si só. E hoje sim, depois de 26 anos contados do primeiro Porto Verão Alegre, estamos indo para o 27º, ele é realmente um dos maiores festivais multiculturais privados da América Latina, né? Já tem vida própria, tem equipe própria. Eu e o Beretta hoje eu brinco, nós somos rainhas da Inglaterra, né? Temos vários Winston Churchill trabalhando para nós. Muito bom. Não, Zé, inclusive é importante a gente falar que, infelizmente, inclusive, tiveram uma perda grande na enchente, muito. No DC Navegantes, enfim, onde era... Sim, nós estamos no DC há 20 e tantos anos. Exato. Né? Com a sede do Porto Verão Alegre e da nossa produtora. Mas isso a gente não falou para ninguém. A gente ficou quieto, porque nessa enchente que houve, vai fazer um ano, muita gente perdeu a vida. Né? Exato. Então, quem somos nós para reclamar que perdemos móveis e utensílios? O que eu mais lamento dessa perda foram os documentos. A história. Documentos históricos, ficou toda a história do Porto Verão Alegre e dos Homens de Perto ali. Os Homens de Perto, nós encerramos a carreira dele com 21 anos. Né? Que também é uma decorrência. Quer dizer, quando a gente terminou de fazer a Casa das Sete Mulheres, eu e o Oscar, em 2002, 2003, nós vamos para Porto Alegre e vamos montar alguma coisinha para a gente se divertir. A gente quer se divertir. E fizemos aquele negócio e aquilo explodiu. Né? Pegamos o Beretta, chamamos o Oscar, o Néstor para nos dirigir, e aquilo explodiu de uma maneira que ficou 21 anos em cartaz. Então eu sou um homem de sorte. Agora, sobre o Viriato, Zé Vitor, é importante a gente trazer, a gente conversava aqui fora do ar sobre isso. O Viriato, ele surge com um tema extremamente delicado para os homens, numa época onde quase não se falava sobre isso. Como é que foi esse desafio para você? Foi muito tranquilo? O senhor absorveu aquele personagem a ponto de se tornar uma referência para aqueles que sofriam com aquilo e ficavam quietos? Olha, Fabiano, eu te digo assim, eu não conhecia, quer dizer, eu conhecia a obra do Manuel Carlos, mas eu não sabia que ele era tão ousado, né? Nessa novela, Laços de Família, ele abordou o tema da impotência sexual através do personagem que eu fazia, mas também ele colocou a personagem, se não me engano, da Carolina Dickman, com câncer. Exato. Fazendo, inclusive, transplante de medula e raspando a cabeça no ar e tudo mais. Outra imagem icônica. Icônica. Então, o Maneco, ele é de fazer isso. E eu me sinto muito feliz de ter sido veículo para trazer à tona um assunto que até então, imagina, estamos ingressando no novo milênio, na oportunidade, trazer à tona um tema que era tabu total. A ponto, eu estava conversando contigo antes, desculpa, a ponto dos homens, né, naquela época ainda, confundirem a masculinidade com a virilidade. Né? Então, foi ótimo, essa discussão foi espetacular, na minha opinião, justamente para baixar a bola, sem trocadilho, baixar a bola do macharedo. Exato. Chega de frescura, para usar um termo da época, né? Vamos encarar esse problema de frente. Eu, como ator, me sinto muito recompensado de ter sido o veículo para essa discussão e também de ter feito bem meu trabalho, porque se até hoje as pessoas recordam, como recordam do Chico Mascate também, na Casa das Sete Mulheres, e de outros personagens que eu fiz no cinema e na televisão, é sinal que eu me esforçando para fazer com verdade, eu consigo fazer bem os personagens. Verdade. E muita gente até hoje comenta isso, e o legal é que esse personagem despertou o debate sobre o tema e fez com que isso se tornasse mais social, as pessoas falarem e buscarem ajuda principalmente. Claro, e uma coisa curiosa para dizer, eu estou com um pigarrinho aqui. Não tem problema. Curioso é o seguinte, que as pessoas brincavam comigo e achavam que eu ficava chateado com isso. E também foi bom para derrubar esse tabu, quer dizer, o ator e o seu personagem, eles jamais se confundem. Então, quando brincavam comigo, para a pessoa que estava brincando, parecia que estava fazendo uma agressão. Para mim, era o maior elogio que eu podia receber. Porque no momento que uma pessoa vem brincar comigo, paisano, na rua,
é sinal que ela acreditou naquilo que ela viu na televisão. Exatamente. Se ela acreditou que ela viu aquilo, é porque eu me esforcei para fazer legal o personagem. Isso aqui é o paraíso de qualquer ator. Qualquer ator sonha com isso. Verdade. Fazer seu personagem, que acreditem no seu personagem. Então eu continuo achando que, independentemente do tema do seu personagem, se ele é bonzinho, se ele é mauzinho, se ele é vilão, se ele é mocinho, o que for, a gente precisa defender os defeitos dos personagens. Só defendendo os defeitos dos personagens é que vão acreditar que aquele personagem pode ser real. Quando a gente fica querendo ficar bonito, no melhor ângulo, e não sei o quê, barará, fica superficial. Eu acredito nisso e espero deixar isso como legado para as gerações que estão chegando, de que ser ator não é só aparecer, ficar famoso, ou ter muitos seguidores no TikTok ou no Instagram. Não é ser ator ou atriz, é se dedicar, jogar a sua vida para fazer com que as pessoas se divirtam, acreditando naquilo que você faz e, sobretudo, fazendo as pessoas pensarem. E é por isso que eu acho que a cultura é tão abolida, ela é tão maltratada hoje em dia. Porque a cultura tem como função principal fazer as pessoas pensarem. E quando as pessoas pensam, o céu é o limite. Né? É a história de botar o dedo na ferida, muitas vezes, com um tema que se aborda. Né? Exatamente. Zé Vitor Castiel, meu convidado de hoje aqui do nosso Band Entrevista, e eu lembrava do Matheus Solano, que fez aquele personagem que foi também icônico, o Félix. Sim. Ele esteve conosco aqui no Manhã Bandeirantes dia desses. E também ele falava exatamente sobre isso, o quanto que o Félix foi importante para discussões de algumas questões que ela acabou trazendo na novela, claro, e que acabou incorporando. E ele hoje, inclusive algumas pessoas o chamam de Félix até hoje. Né? Zé Vitor Castiel, meu convidado de hoje aqui do Band Entrevista, todo sábado pela manhã na tela da Band. Eu não citei aqui a nossa equipe, agradecer ao nosso Eduardo Rocha, o Chiclé, o Júlio Neto lá no áudio, grande Carlos Tiro, o poeta das lentes aqui no nosso estúdio, o Jean, a Claudinha e o nosso Rico na edição, e o gerente de operações, nosso Ivan Salvaterra, estava por aqui agora há pouco. Pô, Ivan Salvaterra. Estava aqui o Ivanzinho tirando fotos. Queria dar um abraço nele. Esse é uma grande figura. É um querido, meu companheiro de anos também. Grande, Ivanzinho. Um grande abraço ao Ivan, a todos os nossos parceiros. Nós vamos rapidamente para o intervalo, a gente volta com mais Band Entrevista, conversando com essa grande figura, Zé Vitor Castiel, meu convidado de hoje aqui do nosso Band Entrevista. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band, todo sábado pela manhã, recebendo hoje meu convidado especial, Zé Vitor Castiel, um dos grandes atores do nosso país e, para nosso orgulho, gaúcho, está aqui conosco, conversando um pouquinho sobre o Porto Verão Alegre, a origem do Porto Verão, o sucesso que foi em mais um verão, já projetando a 27ª temporada do Porto Verão Alegre, e também sobre a sua história, os seus papéis tão importantes. Eu queria abordar um pouquinho, Zé, nesse nosso último bloco, sobre como é que você viu a entrada da internet e da interatividade, como ela acabou vindo. Quando você fez a novela, por exemplo, como Viriato, Laços de Família, a internet ainda não era o que é hoje. Não. Como é que você vê a evolução da dramaturgia, do próprio cinema, do próprio teatro, a partir das redes sociais? Elas auxiliam, justamente pelo que a gente falava no final do último bloco, em promover as discussões que o teatro traz, que o cinema traz, que a dramaturgia traz? Eu acho que é uma faca de dois gumes. Eu gosto muito da rede social. Eu acho que a rede social é a evolução, uma evolução de linguagem muito importante e que não tem volta. Né? O que eu gosto de deixar assim, de deixar claro é que as pessoas precisam entender a necessidade de se informarem também em outros veículos. Né? Que às vezes a rede social ela é capaz de plantar verdades que não são verdades. Né? Perfeito. Então, essa coisa do cano reto, né? Da gente abrir um TikTok, um Instagram, e tá ali uma inteligência artificial jogando pra gente alguma coisa, tá? Aquilo vai acabar no grupo de zap das tias, que a gente brinca, né? Da família e tal. Então, muita gente não consegue discernir. Por quê? Porque eu fiz parte dessa transição, né? Exatamente. Onde se ouvia rádio, se via televisão aberta. Né? E aquilo ali, aí sim, tinha uma responsabilidade total do que ia pro ar. Hoje em dia, com a questão das redes sociais,
não existe talvez uma legislação capaz ou uma tecnologia capaz de responsabilizar alguma notícia desviada ou que não seja verdadeira e tal. Existe uma dificuldade muito grande de se identificar isso. Então, o que eu sempre propugno em relação a isso para as pessoas é que procurem, curtam muito. A internet é uma delícia, né? Como é bom ficar passando aqueles vídeos e se divertindo. Cuidando da vida alheia. É gostoso, é gostoso. Mas, assim, duas coisas que eu digo, assim, procurem descobrir o que é verdade ou o que é uma saudável mentirinha para se divertir daquilo que é terrível, né? Que são maledicências, calúnias, difamações, coisas que ocorrem, né? Mas é isso. E, no mais, eu acho uma ferramenta espetacular, a rede social. Até porque faz com que as pessoas possam exercer a sensação de que tem mais importância do que tem. Então, eu, por exemplo, quando opino, num feed daqueles, eu opino sobre alguma coisa que está acontecendo, eu tenho a sensação de que todo mundo vai me ler. E ninguém vai me ler. Mas está tudo bem, eu falei. Humildade do Zé. Eu falei, entende? Qualquer pessoa, eu vi a imagem do Fabiano lá e disse, o Fabiano está com o casaco não sei o quê. Olha aqui, ó, lacrei o Fabiano. O Fabiano nem tá para mim, entendeu? Então, mas é uma sensação boa de pertencimento, né? Tem que se tomar cuidado, claro, porque o mundo sempre foi feito de palco e plateia. Sempre teve as pessoas, né, que davam o circo e as pessoas que consumiam o circo. Com a internet, essas pessoas todas querem ir pro palco. E talvez esse palco fique muito pesado, talvez o palco possa ruir, eventualmente. Mas, enfim, vamos pagar para ver, né? Verdade. Temos mais 6 minutos, Zé. Eu tenho ainda 2 questões importantes. Uma que eu gostaria de abordar é justamente você é um cara que a gente comenta que é uma referência para muitos atores, para artistas em geral do nosso estado e do país, pelo destaque que você tem e sempre teve desde que foi para esse mercado, primeiro mercado regional e depois mercado nacional. Como é que você lidou com essa questão, exatamente agora com a internet ainda mais, que é essa questão do glamour, né, do famoso? Como é que você administrou isso? E depois eu quero falar um pouquinho sobre os trabalhos atuais que você está fazendo, que são tão bons aí, que eu quero... Inclusive tem uns que eu já estou louco para assistir aqui, que eu não estava sabendo. Bom, objetivando assim, eu sempre tive... Como quando eu cheguei perto da fama, né? Eu já era casado há muitos anos, já tinha 2 filhos, uma filha e um filho. Eu já tinha responsabilidades um pouco diferentes daquele cara que é mais jovem e que fica mais deslumbrado, com razão, com a fama. Então eu já cheguei perto da fama com uma noção muito, muito fidedigna da diferença entre fama e sucesso, né? Então o que eu sempre perseguia a partir daquele momento que eu já tinha responsabilidades era o sucesso. E sucesso, ele para um ator, uma atriz, uma pessoa pública, ele vem sempre acompanhado da fama, né? Mas em qualquer outra profissão o sucesso nem sempre vem acompanhado da fama. Eles são completamente dissociados. Um grande cirurgião, por exemplo, um grande advogado, ou sazonais ainda, um grande comerciante, ou qualquer profissional da sua área que consegue viver bem com o fruto do seu trabalho e sendo eficaz naquilo que faz, no seu labor, ele é um cara de sucesso. Ela é uma mulher de sucesso. Na televisão, para o ator que se destaca, vem junto à fama. Não dá para acreditar, a fama é efêmera. A fama, por exemplo, qualquer pessoa que for hoje para a internet e disser uma barbaridade, vai ter, mesmo que seja para falarem mal dela. Então, eu sempre tive essa noção muito, muito exata do que é fama e o que é sucesso. E sempre persegui o sucesso como qualquer ser humano faz nas suas profissões. Claro. Falando das coisas que eu tenho feito, eu queria antes dizer o seguinte, que finalmente, Fabiano, será inaugurado o sonho da dona Eva Sofer. É verdade. Então, a partir do dia 27 em diante, vai se inaugurar o multipalco do Teatro São Pedro. Que espaço lindo, né, Zé? Espaço lindo, Teatro Simões Lopes Neto. Eu estive na Casca assistindo lá, o nosso querido João Antônio me levou lá embaixo, no 7º piso lá embaixo, para ver a casca do teatro e agora ver pronto. Nossa, Então, dia 27 vai ter uma inauguração com a Ópera Turandot, só para convidados. Depois, a partir do dia 29, então, vai começar o festival de abertura. Por que eu estou dizendo isso? O Teatro Simões Lopes Neto, que é o teatro que vai compor o complexo multipalco Eva Sofer, que era o sonho da dona Eva,
O teatrão vai entrar em reforma e depois vai logo em seguida compor. Então está sendo entregue finalmente à população esse complexo cultural. E por que eu digo isso? Então, porque eu fui convidado, e com muita honra aceitei, para ser um dos produtores locais de uma das atrações que vai compor o festival de abertura, que vai lá do dia 29 de abril até meados de maio. Então, dias 4, 5 e 6, eu queria convidar as pessoas que estão me assistindo para prestigiarem uma coisa maravilhosa. Nós estamos trazendo de Pernambuco um dos maiores corpos de dança e encenação do Brasil, com repercussão em nível mundial, que é o Grupo Grial, que vai encenar nos dias 3, 4 e 5 de abril, no novo palco do Teatro Simões Lopes Neto, a leitura de Ariano Suassuna para a história do Shakespeare, Romeu e Julieta. Que legal. Chama-se A Mulher que... esqueci o nome, tá? Mas entrem no site, comprem seus ingressos e garantam essa possibilidade. É um grupo muito prestigiado e certamente é muito difícil que volte ao Rio Grande do Sul. Então, 3, 4 e 5... Uma oportunidade única. Isso. Eu até, infelizmente, eu deixei minhas anotações ali, minha cabeça falhou agora. Mas olha, é o Grupo Grial de Pernambuco, é espetacular, eu convoco. Os ingressos estão no site do Teatro São Pedro. Temos um minutinho, Zé, para falar os teus trabalhos atuais, que estão aí bombando já também. Então, eu tenho mais streamings, né? Porque, por exemplo, no Globoplay tem a segunda temporada de Desalma, que é uma série muito interessante, contracendo o tempo todo com o Fabinho Assunção. Eu estou lançando um filme do Tabajara Ruas, que é Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez. Está para ser lançado, não sei quando, mas a qualquer momento. Nos streamings tem a série, por exemplo, tem Animal, que está no Globoplay, tem Chuteira Preta, o Dark Soccer, que está no Prime Video. No Prime Video também tem o filme do Xuxem, chamado Quem Vai Ficar com o Mário. Enfim, eu não paro, graças a Deus. Coisa boa. Agora nós temos uma equipe grande para produzir o Porto Verão, então eu posso cuidar mais do meu trabalho como ator. Zé Vitor Castiel, meu convidado de hoje aqui do nosso Band Entrevista. Zé, obrigado pela presença. Volte sempre, um prazer sempre conversar contigo. Eu estou em casa. A gente sempre aprende, né? E para nós eu sou muito bairrista, então fico orgulhoso quando te vejo aí fazendo grandes trabalhos e representando a cultura e a arte aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado, meu querido. Volte sempre, viu? Muito obrigado. Quero deixar um salve para todos os nossos espectadores do sábado. Muito obrigado. Parabéns pela carreira e pela história. Conte sempre conosco. O nosso Band Entrevista volta na próxima semana com mais uma edição inédita e você me encontra na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta às 10h30 da manhã, no Manhã Bandeirantes, e também nos 60 minutos às 8 da noite. Muito obrigado pelo carinho da audiência, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima. Tchau.